conhece, para quem está nos assistindo pela primeira vez, eu moro no Japão já há bastante tempo, eu moro aqui há 32 anos, e eu pratico yoga desde os anos 90. Antes do boom, no final dos anos 90, eu tive a oportunidade de fazer yoga numa academia com um professor indiano por 10 meses, e depois começou o boom da academia, esse professor indiano abandonou e eu segui com yoga de academia. Portanto, acho que nos últimos 8 anos, mais ou menos, alguma coisa me falava, vai para a Índia, vai para a Índia, vai para a Índia, e eu acabei indo para a Índia para fazer um curso de professor de yoga. E foi fantástico, foi uma guinada muito grande na minha vida, porque para quem está nos ouvindo, talvez seja a mesma experiência no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, Uhum. nas academias eles não podem ensinar várias ramificações do yoga. E mesmo porque eu acho que a clientela também busca mais essa parte física do yoga. E com Sim. a popularização da yoga nos anos 90 nos Estados Unidos, muitos americanos entraram com processos na justiça porque se machucaram. Você sabe, os americanos adoram processar todo mundo. Nossa, é verdade. Então é complicado. Aqui no Japão, por exemplo, na academia, eles não ensinam poses que possam machucar o aluno ou que o aluno possa se machucar sozinho. Eles não entram nessa questão da espiritualidade, na questão da meditação. Então essa minha experiência com a yoga indo para a Índia foi fantástico, mudou a minha vida. Como você disse, eu gosto de dizer que eu trabalho como professor voluntário, não é parte da minha vida, porque eu tenho um trabalho à parte, né? Mas é uma experiência fantástica. Eu gostaria de arrebatar mais fãs, dizendo da minha experiência, como isso muda a vida das pessoas, como isso te traz mais calma, mais sabedoria, mais paciência, mais Sim. qualidade de vida. É um caminho fantástico. E você acaba encontrando pessoas também do meio da yoga e é muito interessante. E praticamente todas as poses têm um benefício, tem um certo benefício para cada pose. Então é uma prática muito interessante, é uma prática muito recomendável. Você, quando toma conhecimento das poses, de cada pose da yoga, você vai descobrir que você está trabalhando com todos os músculos do corpo, sem exagero. Então é muito gratificante, é muito gostoso. E também, para quem nunca parou para pensar, yoga, como dizem os mestres na Índia, é para todo mundo. É para os Uhum. flexíveis, para as pessoas, especialmente para quem não é flexível, né? Uhum. E é uma, é uma filosofia muito gostosa, é uma prática de exercício muito gostosa, porque, como dizem lá, você não é obrigado a nada. Você Uhum. Uhum. pode, para cada pose tem uma variante, né? Tá. Para cada pose, se você não conseguir, tem ajuda de blocos, tem ajuda de almofadas, tem ajuda de correias, de tiras. De uma simples toalha pode mudar a pose e você pode conseguir fazer aquilo lá com destreza, né? E interessantíssimo, e eu gostaria que quem está nos ouvindo pudesse divulgar, cadeirantes também podem fazer yoga. É muito Uhum. e ajuda muito, né? Eu numa dessas experiências que tive ensinando como voluntário, eu ensinei para um grupo de idosos japoneses, inclusive cadeirantes. Então é muito, muito Que gratificante. legal. Que legal, não sabia disso. Então, você já entrou, já começou a falar aí dos benefícios, né? Talvez a gente pudesse falar começar falando dos benefícios, e conforme você vai falando dos benefícios, a gente vai entrando nos vários tipos de yoga que você mencionou. Inclusive, eu tive que anotar aqui, eu tô com a minha colinha, porque alguns nomes eu confesso que é até difícil aqui, mas eu anotei tudo aqui, a gente vai falando dos vários tipos, mas a gente podia começar talvez falando dos benefícios que você mencionou. O que, que você acha? Sim, é, é um São salto. vários, né? São muitos. Então,
principalmente nesse mundo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu acho que ajuda muito. Eu tenho ouvido muito, muito no Brasil pessoas com crise de ansiedade. Então, eu Sim. acho que ajuda muito nesse mundo atual essas pessoas com crise de ansiedade. Por quê? Porque a filosofia da yoga é você viver o presente, você não se preocupa com o passado e você não se Uhum. preocupa com o futuro. Então te traz uma consciência, eu não sei você, mas até então, de eu ir a fundo no mundo da yoga, eu nunca tinha parado para pensar e observar a minha respiração. De você Uhum. parar várias vezes ao dia e dar aquela respirada gostosa e ter a consciência da tua respiração. Então, assim, a yoga, o Mas eu principal, acho que a maioria das pessoas não presta atenção, né? realmente. Eu Né? também nunca tinha parado para pensar e para prestar atenção na minha respiração. Então, a partir do momento que eu tomei consciência disso, é uma experiência fantástica. Você várias vezes ao dia parar e respirar, dar aquela respirada gostosa e tomar consciência do presente. Outra coisa que eu acho muito interessante, e é global isso, a gente está muito louco nessa coisa de celular, o tempo todo no celular, as pessoas não estão mais. Casais não conversam entre si, Uhum. não conversam com os filhos, tomam café da manhã, comem, almoçam, saem para um jantar, para um almoço, e ninguém está dando atenção para ninguém, porque está todo mundo grudado no celular. E isso a yoga te traz muito disso, de você focar no presente. Então, larga um pouco o celular à parte, foca Uhum. no agora. Então, isso é muito Curte o gostoso. momento, né? Momento, Porque aquele né? momento nunca mais vai voltar, né? Exato. E tem a questão da alimentação também, de Sim. você tomar o conhecimento da alimentação, balancear todos os alimentos, então é muito interessante. E os benefícios do corpo, como eu disse anteriormente, para cada pose tem um benefício, né? Pessoas agora com a pandemia perderam muito cabelo, estresse, mulheres têm problema com unhas quebradiças, mulheres têm problema com prisão de ventre, então, em geral, né, a gente Uhum. falando, Sim. mas são várias poses que vão te ajudar no dia a dia, então Sim. é muito interessante. É. Vale Eu acho a que pena. principalmente você mencionou a ansiedade, o estresse também é algo muito atual, né? O nível Atual. de estresse. Uhum. Inclusive, tem professores, tem aulas focadas para balanço hormonal. Olha que interessante. Tem uma Uhum. sequência de poses que você pode fazer que vai te ajudar a aumentar os hormônios e a balancear esses hormônios, né? Sim, Então, sim, sim. muito, muito interessante. E para quem não tem conhecimento ainda, a palavra yoga significa união. Então, teoricamente, você está unindo o corpo e a mente, né? A E palavra esse yoga significa isso. união significa união. E esse espaço de tempo que você se exercita, você está entrando em comunhão com a sua respiração. O grande elemento Perfeito. poses da yoga é você focar na respiração. E a yoga é uma filosofia muito, muito antiga. Se você bater no Google, eu acho assim meio assustador, porque tem gente que fala que yoga surgiu 5.000 anos antes de Cristo, outros falam 3.500 anos antes de Cristo, né? E essa prática foi passada de mestre para mestre, e quem sistematizou todo a teoria, a prática, a filosofia da yoga é um mestre chamado Patanjali. E isso Tá. também há 400 anos antes de Cristo. Então é muito Meu tempo. Deus do céu. É muito antigo, né? Mas a base toda da yoga é o que a gente conhece como Hatha Yoga. E a Sim, partir desse básico, dessa Hatha Yoga, que é muito praticada no mundo todo, veio diversas ramificações e aí a gente vai entrar agora perfeito. na conversa dos vários tipos de yoga, né? Perfeito. Praticamente é isso, todo mundo pratica o Hatha Yoga.
A O partir de Hatha mil... Yoga desculpa te interromper, mas o Hatha Yoga são as posições, são a prática física, né, da yoga que a gente tem quando vai ter a aula, essa aula mais, vamos dizer, normal do yoga, certo? Exato, é isso mesmo. É a aula normal do A Hatha yoga que Yoga. acontece pelas academias, pelos institutos, pela televisão, pela mídia. Uhum, Aquela pose que todo mundo vê é a Hatha Yoga. A perfeito. partir no final de 1960 para 1970, eles criaram o que também é muito famoso, o Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga, para quem não conhece, é como seria uma, uma aula de aeróbica na academia. É uma aula muito intensa, é uma sequência de exercícios e você não para durante esse tempo de 60 Uhum. minutos a 90 minutos. É bem pauleira mesmo a aula, é muito interessante. Eu costumo brincar que é como se fosse um treinamento de exército, porque você sua muito, você transpira muito, queima muita caloria e é muito intensa, mas é também muito gratificante. E essa prática se popularizou no sul da Índia. Mysore, um estado do sul da Índia, é muito famoso pela prática de Ashtanga Yoga. A A respeito Fernanda Lima. de Nanda Lima, ela ficou muito famosa porque ela foi a fundo nessa categoria e depois da primeira série tem a segunda série, a terceira série Sim, que vai ser mais difícil. Essas coisas de você colocar o pé no pescoço, essas poses mais acrobáticas, e ela tem um trabalho fantástico. Não só isso, mas ela também incorporou o mundo da yoga. Ela trabalha com yoga voluntária no Rio de Janeiro para a comunidade carente. Ela faz um trabalho muito bonito aí no Brasil. que legal, que legal. Não, eu assisti uma série que ela fez com a Monja Coen, É. Eu, onde elas foram para o Japão e fizeram vários episódios falando do budismo, na realidade, mas acaba falando de várias coisas que tem a ver com a yoga, que é a questão da respiração, é, né, do controle do emocional, da alimentação, etc. eu acho interessante que você trouxe essa reportagem que você viu, porque a gente vai se perdendo na conversa, mas é muito interessante. O budismo e outras religiões incorporaram a prática de yoga nesses anos todos. E é uma coisa milenar, né? Como eu disse, há 4 Sim, mil anos atrás, 3 mil anos atrás. sim. Então, existe a prática de yoga dentro do mundo budista, existe a prática de yoga nesse budismo tibetano, que também é muito, muito intensa. Se alguém tiver a oportunidade de pesquisar, você inclusive se assusta com a rigorosidade dos exercícios, a prática de respiração. A yoga tibetana, ela tomou vertentes muito únicas em relação à Uhum, Hatha. É muito interessante isso que você mencionou. que legal. E Que tem uma outra que você tinha mencionado para mim, que é a Vinyasa Flow. sim, ela também é uma vertente do Ashtanga. O Vinyasa Flow são essas aulas intensas também, mas ela não é intensa, tão intensa quanto o Ashtanga, porque você, o professor ou você, o praticante segue uma sequência sem necessariamente ser a série rigorosamente feita pelo Ashtanga. Então, o Vinyasa é simplesmente uma sequência de exercício que você também não para, diferente da Hatha, você não Tá, para, e você repete 4 posições mais ou menos o tempo todo, que é a posição do cachorro sentado, a posição do cachorro em pé, e é uma prática contínua e também que está ficando famosa, ou ficou e famosa ela é já. intensa, ela é intensa. É bastante intensa também. Por que que ela é intensa? Porque, de novo, diferente da rata, você não para para dar uma respirada. Quando você fala não para quem não é da yoga, a gente está falando de quanto tempo? O mundo da yoga é muito livre, né? Esse é o Tá, gratificante.
Depende muito de quem está praticando sozinho, depende muito de quem está te conduzindo nessa aula. Tem várias vertentes. A pura vertente da Índia, as aulas têm uma duração de 1h30. Tá. 90 minutos No seguidos. minutos seguidos. Aqui em Tóquio, nas academias e nos estúdios, é em média de 50 a 60 minutos. Quando eu morava em Tóquio, eu fiz a yoga e era isso, eram 50 É. minutos de aula. Mas, de novo, para quem não tem tempo, você vê muito vídeo no YouTube também, você pode fazer uma vinyasa de 15 minutos e você já Uhum. trabalhou com várias partes do corpo, né? Então, o mínimo que a gente vê é de 15 minutos e o máximo 1h30. Perfeito, perfeito. Depois do vinyasa, outra coisa que ficou muito popular é de um mestre chamado Iyengar. E Iyengar também ficou famoso nos anos 70, 80 mais ou menos, porque ele trouxe a yoga para o Ocidente e através dele o Ocidente tomou mais conhecimento do yoga e ele trouxe a linhagem dele trabalhando com a cadeira. Então são várias poses, são várias aulas usando a cadeira, simplesmente a cadeira. Ele trouxe para o mundo ocidental o trabalho com blocos, com almofadas, com correias, com cintos, que te auxiliam para fazer as posturas. Então, Legal. muita gente provavelmente já ouviu falar Iyengar Yoga, é o nome do mestre indiano, guru indiano, que popularizou essa prática no Ocidente por volta de 1970, 1980, mais ou menos. E o pessoal continua praticando? Continua, hoje em dia também, porque todo mundo quer vender seu peixe, os produtores querem diversificar, ó. Então tem muita gente que traz essas aulas com o auxílio da cadeira. Outro tipo de yoga que eu gostaria de entrar no assunto é a respeito do Kundalini. Você já provavelmente já deve ter ouvido falar. E para mim Sim. também é uma experiência fantástica, porque eu já li várias coisas. Eu mesmo indo para a Índia, eu vi várias coisas a respeito do Kundalini que me assustavam. As pessoas falam que você tem que aprender Kundalini com um mestre e não sozinho, porque existe essa mistificação de que a pessoa pode pirar. Ah, E é? é muito louco isso, e principalmente porque tem muita gente bicho grilo que vai para a Índia e quer entrar para esse mundo do Kundalini e tudo, e eles falam que você precisa despertar o, o canal de energia dentro do seu corpo através do Kundalini, e para isso você não pode despertar sozinho, porque você pode pirar. Isso é tudo mistificação. Eu Tá. acabei tendo contato com isso, com profissionais indianos, e eu acabei meio que entendendo o que eles falam, isso, que a pessoa pode pirar. É que é uma aula tão intensa comparado com a Hatha e comparado com as outras vertentes da yoga, Uhum. você foca muito na sua respiração, de Porque o maneira... Kundalini ele tem a ver com os chakras, não é isso? Sim, exato, exato. Você trabalha com todos os chakras do seu corpo, né? E diferente das outras vertentes, você repete 8 vezes, você que é um grande sábio da numerologia, da astrologia, eles trabalham com Da o número... numerologia não, da astrologia. Então, mas eu acho que está Mas relacionado. longe de ser sábio. Então, o número 8 para eles tem um significado muito Sim. especial, né? Que é o número do infinito. Então, todas as poses são repetidas 8 vezes. Olha que interessante. Ah, sim. E Porque o aí, 8 é o do infinito, né? O número do infinito, né? porque você repete 8 vezes, muito mais do que numa sequência normal de um outro estilo de yoga, você tende a ficar mais tempo nessa pose e você respira muito mais fundo e exala muito mais fundo, e aí pode te faltar oxigênio no cérebro e você entrar num estado de transe. Ah, Olha que entendi. interessante, né? Que Eu também loucura. eu não entrei num transe,
Mas eu percebi que como você vai respirando muito fundo e você demora muito para soltar esse ar, vai te faltando meio que um oxigênio aqui no cérebro, você vai entrando num estado que não é o seu normal. Então, Entendi. é isso que as pessoas falam, que você tem que estar guiado por alguém, porque algumas pessoas podem pirar nesse processo. Então, mas me desmistificou por completo, né? Essa Entendi. experiência com Quando o você mestre, foi para a Índia. com a experiência com o Kundalini. Perfeito, perfeito. E tem Outros, também, você comentou, não sei se tem a ver com isso, se nessa sequência, mas o Yin e Yang, né? Yoga e o sim, Hot Yoga, não é sim. isso? O Yin e o Yang é uma coisa também que eles tentaram diversificar. E o Yin nada mais é que tem uma outra palavra que eles chamam yoga restaurativa, restaurativa. Ela está muito popular ultimamente porque, de novo, a gente vai voltar para essa coisa de estresse, de pandemia, do dia a dia, de Uhum. cansaço. E é uma yoga muito gostosa. Você tem auxílio de travesseiros, de almofadas. E você, diferente de outras vertentes da yoga, você fica de 15 minutos e pode ficar até mais numa pose só. E são, em geral, poses deitadas, com auxílio de almofadas, e é o que eles chamam de Yin, ou então Yoga Restaurativa. Entendi. E O Yin e Yang, eles não são juntos, são separados. é aquele símbolo chinês, que Sim, é a sim, bola, metade é o preto e metade é o branco. sim, sim, Yin sim. representa a lua, que é o lado mais frio, o lado mais calmo do nosso corpo, e é por isso, então, que os exercícios são mais calmos, mais relaxantes. E o Yan representa o Sol e é uma prática mais ou menos parecida com o Vinyasa. Você Tá, também tá. tem essa prática mais rápida, que você pode fazer uma sequência repetitiva, e esses são os nomes e as práticas que também ficaram populares Sim, hoje em sim, dia. sim. E ainda tem o Hot Yoga, né, que vem do O Hot inglês. Yoga. Yoga tem várias opiniões a respeito. Eu não sei no Brasil, aqui Tá. no Japão ele se popularizou muito, ele ficou muito famoso. É praticamente dentro de uma sala com vapor. É como se fosse uma sauna. Uma sauna, né? A média da temperatura do quarto está em torno de 30 a 33 graus. Caramba, é bem quente mesmo. E eu também relato minha experiência numa academia, porque infelizmente as pessoas lançam essas modas e não estão preocupadas e não estão conscientes com os alunos. Então, mesmo aqui no Japão, que é um país muito responsável, tem academia fazendo isso com 36 graus, o que é não recomendado. Caramba. E é muito Nossa, é quase perigoso. insuportável, eu acho. Né? Não, é muito Perigoso. muito perigoso, e tanto que os mestres indianos, quando tomam conhecimento disso, eles são totalmente contra, né? Porque o verão na Índia é uma coisa escaldante, mas ainda assim é uma coisa natural, você está fazendo ao ar Sim, livre, não é sim, uma coisa sim, sim. dentro de uma sauna. E tanto que aqui no Japão, ou em várias outras partes do mundo que tem esses estúdios de Hot Yoga, você não pode fazer várias posturas que ficam de cabeça para baixo, ou que são muito intensas, porque o aluno pode passar mal. Sim, Então, pode desmaiar, provavelmente, exato. né? Então é uma prática assim, em várias pessoas. Algumas pessoas são a favor porque dizem que, diferente de outras práticas, por estar num ambiente muito quente, a sua musculatura, as suas juntas, num espaço mais curto de tempo, eles ficam mais flexíveis, né? Tá. Mas ao mesmo tempo tem esse lado negativo, opinião negativa de pessoas que são totalmente contra, dizendo que não. É uma prática que não faz muito bem para a sua saúde. Não, porque eu imagino que deva interferir na tua própria respiração, Claro, né? É né? muito.
Inclusive, agora imagina que louco, aqui você sabe que no Japão, diferente dos outros países, eles estão se recusando a tirar as máscaras. E esse tempo todo tem praticante que faz essa yoga sufocante com máscara. Eu acho um absurdo isso. Meu Deus do Não é céu. saudável, não é saudável, né? Meu Deus do céu. No Japão, vocês continuam, a maioria das pessoas continua usando a máscara Continua. constantemente. Inclusive, a semana passada eu vi um documentário muito interessante na NHK, porque o governo está fazendo de tudo, lançando campanhas na televisão e na mídia, dizendo que é seguro tirar a máscara em ambientes abertos, que é seguro voltar a viver sem máscara, mas é uma sociedade muito única Sim, e tem várias, já várias era adepta da máscara, né? problemas do pólen, né, na primavera, mas agora estão surgindo outros problemas, porque tem pessoas que não se sentem mais. Eu vi um relato que para mim é muito louco de uma moça dizendo que ela não se sente mais segura de viver sem máscara, de mostrar o rosto dela em público, Meu porque Deus do céu. é muito louco. É uma sociedade que ela é maravilhosa em alguns pontos, mas ela tem muitos traumas em outros, É, né? exato. Por, Isso me deixa por, muito triste, porque você ouvir de uma sim, pessoa que ela se sente insegura de não querer ser observada, de que as pessoas vão olhar o rosto dela e vão julgar a aparência dela, isso me deixa triste, é né? verdade, é E verdade. isso a yoga te ensina que isso é tudo tolice, Sim, sim, você é mais importante disso. sim. Você também mencionou a Nidra Yoga. Daí eu Ah, já não sei se está dentro dessa prática ou já é uma outra área. não, é interessante você ter lembrado do Yoga Nidra. Yoga Nidra também é uma coisa muito gostosa, é uma aula muito interessante. Você pratica uma média de 60 minutos, uma hora, e você pratica simplesmente deitado. Você começa deitado, relaxado, completamente relaxado, e eles dizem que Uhum. Yoga Nidra é yoga do sono, mas Ah, yoga do... é um sono consciente. Você vai se desligando, você vai relaxando o corpo, mas o seu cérebro toma consciência de todo o corpo, de toda a musculatura do corpo, de toda a célula do corpo. Você trabalha com todos os pontos do corpo e você entra num estado emocional que você deixa tudo para trás Tá. e o seu cérebro não se desliga, o seu cérebro está consciente no momento presente. E, Mas isso deve inclusive, ser muito difícil de chegar a esse ponto. Assim, não, não é qualquer um que consegue. não, pelo Não é? contrário. Pelo Jura? contrário. O muito interessante da yoga é, mais uma vez, ninguém é obrigado a nada, inclusive nas primeiras aulas, o professor que estiver te guiando, você vai ouvir isso dele, que é natural dormir, você não segura o sono. Sim. Tem, tem pessoas Mas que, assim, depois de 5 minutos já está roncando do seu lado. E é normal, é natural, é respeitável, quando eu né? tô relaxado, eu sou dessas pessoas. Mas pelo contrário, né? Você não tem essa rigorosidade de querer dominar o sono, você não tem essa rigorosidade de Uhum. deixar o seu cérebro alerta. Mas é um processo natural, que aos poucos, ou mesmo na primeira aula, você já consegue ficar completamente relaxado e, ao mesmo tempo, deixar o cérebro consciente nesse momento presente. Então, para quem pratica, para quem divulga essa técnica, tem vários benefícios, como liberar traumas, como liberar estresse, como liberar ansiedade. E não só isso também, para esse lado da espiritualidade, você começa a trabalhar em coisas que você queira mudar, hábitos que você queira mudar, vícios que você queira mudar, projetos que você queira realizar. Então, nesse processo de você se desligar praticamente de tudo, mas ainda deixar o cérebro consciente, você
consegue imputar no cérebro novas metas que você queira para sua vida. Então é uma prática muito interessante ligada nesse lado da ciência, que eu digo, do cérebro, e esse lado Tá. místico, esse lado da Sim, espiritualidade também, que se você queira acreditar, sim, incitar em deixar novas metas, né? Eu até nem levo para esse lado da espiritualidade, mas eu levo para esse lado da ciência mesmo. Você está sim. colocando no seu cérebro metas que você quer atingir. Então é uma prática muito fantástica, muito interessante, Legal, legal. né? E agora a gente tem algumas yogas que falam de outras áreas. Por exemplo, tem o Raja Yoga, não é isso? Sim, é, dentro de todas essas vertentes, de todos esses tipos que nós mencionamos até agora, que foi a Hatha, o Ashtanga, o Vinyasa, o Uhum. Kundalini, o Nidra, o Iyengar, Iyengar, o Chair Yoga, que ficou famoso, o Yin Yoga, a Yoga Restaurativa, o Yang Yoga. Existem mais ainda 4 pilares que eles também podem ser chamados de tipos ou categorias do yoga, né? perfeito. E só para alinhavar esses tipos que nós mencionamos, existe até hoje muito famoso para quem está nos ouvindo, é a yoga de gestação, de maternidade. Ok, yoga de gestação. Existem várias poses na yoga que vai ajudar muito a futura mamãe a ter um parto muito tranquilo, porque a yoga trabalha muito com a abertura de pelvis. Então, são várias sequências específicas para a Uhum. gravidez, para ajudar a mulher a suportar o peso da barriga e preparar essa abertura da pelvis Da para pelvis. ter um Uhum. parto normal também é excelente, é fantástico. E também está muito em voga hoje em dia, né? Legal. Mas voltando ao que você falou, dentro dos pilares, ainda tem mais 4 ou 5 tipos de yoga que você pode praticar o Hatha e praticar também paralelamente junto com o Hatha ou qualquer outra yoga, o Raja Yoga. O Raja Yoga nada mais é do que a yoga da ação. É colocar em prática todas as filosofias, todos os conceitos, os preceitos da yoga, que seria a yoga da ação. É você fazer os exercícios físicos, é você cuidar da sua alimentação, é você cuidar do seu código de conduta, da sua moral, da sua presença, da sua responsabilidade na sociedade. Isso, para quem está ouvindo pela primeira vez, é o conceito de Raja Yoga. Ou seja, vai além das aulas, né? Quem Vai, quer levar vai yoga para além das aulas. além das aulas. Você incorpora isso como você perante a sociedade, perante o universo, né? E toma conhecimento disso e coloca isso em ação. Perfeito. E daí, eu acho que dá para a gente falar agora do. É, se pronuncia Nana Yoga, mas é com J. É É, isso? algumas pessoas falam de Nana Yoga. É Jnana, de Nana Yoga. Tá, porque eu estou colocando todos os nomes aqui conforme você está falando. Ah, que legal. Então, de Nana Yoga, para quem está ouvindo essa palavra pela primeira vez, é uma vertente da yoga, é um tipo de yoga que é muito interessante. De novo, voltando ao início da conversa, Uhum. vários pais eles não têm essa oportunidade de adentrar para essa vertente, para esse tipo, mas é quando você tem a experiência a fundo, como por exemplo na Índia, é muito famoso o que eles chamam de satsang. Satsang é uma aula filosófica. Então, o grupo se reúne e o mestre, o guru, o professor, ele joga uma frase, ele joga uma palavra, ele joga um questionamento para o grupo e a partir daí você começa a questionar. Então é uma experiência fantástica. Eu tive eu fiz humanas no Brasil, eu tive aula de filosofia, Uhum. mas foi um curto
período, foi uma matéria de um ano mais ou menos, e depois disso eu nunca tive essa experiência. Recentemente, nessa oportunidade de fazer esse curso na Índia, você tem. É muito interessante essa cultura indiana, porque tem vários bairros na Índia que eles se reúnem em templos, em praças, à Uhum, noite, e aí uhum, o guru joga uma palavra, um questionamento, uma frase. Então, o Dhyana Yoga é a yoga, a busca da sabedoria, é a busca do conhecimento. do conhecimento. É você buscar através da leitura. Na Índia isso é feito muito através de rodas de conversa, né? Então, para quem nunca teve essa experiência, dá uma procurada no YouTube, dá uma procurada no que eles chamam de satsang. É muito interessante. Você ter essa experiência de você estar numa roda de conversa, num debate filosófico, é muito gostoso, é muito Sim, gratificante. legal. E daí eu vou sugerir que a gente fale. Bom, daí que eu me lembre, tem ainda dois termos: o Karma Yoga e o Bhakti Yoga. Exato. A gente pode entrar no karma. Tá, Eu gosto lá do muito Karma. de abordar esse assunto a respeito do Karma Yoga, porque vindo de um lado ocidental e vindo do conceito que eu tinha essa imagem negativa da palavra karma. Eu não sei você, eu não sei Sim, a acho que ainda maioria. existe isso muito forte. A Eu não. karma, você fala karma, as pessoas acham que é uma punição, na realidade, né? Que você vai receber. Né? Sim, e era essa exatamente a imagem que eu tinha da palavra karma. Uhum. E eu, nesse processo que eu tive, nessa oportunidade que eu tive de fazer essas aulas com esses mestres indianos, é, me trouxe alívio para essa palavra karma e me fez gostar muito da palavra karma, porque a forma original da palavra karma em sânscrito, e para eles não é uma coisa má, Má. Uhum. é uma coisa muito bonita, é uma coisa vinda do coração, é uma coisa pura, é uma coisa que você faz É da simplesmente. natureza, né? É da natureza. Então é uma coisa muito bonita esse Karma Yoga que tanta gente faz no nosso mundo ocidental, tanta gente faz aí no Brasil, tanta coisa bonita, Uhum. tanta ação de caridade, tantos projetos bonitos, então isso também é chamado de Karma Yoga. É. Que é, nada mais é do que a lei da ação e da reação, mas não como forma de punição, mas como algo natural da natureza, do universo. Sim, e também Não é? na filosofia da yoga, esse karma, você nem pensa primeiramente nessa coisa de reação, de ação e reação. Você pensa simplesmente na ação. Na ação em si. Eles ensinam para você pensar em simplesmente na ação. É uma coisa que você faz sem esperar reação. Então, Entendi. é Entendi. muito interessante, né? E o Bhakti? O Bhakti também é muito interessante. Eu gosto muito desse conhecimento que eu tive, desse conhecimento que me foi passado a respeito do Bhakti Yoga, porque nós ocidentais fazemos isso com muita frequência, com muita Uhum. fervorosidade, e a gente não tem conhecimento de que isso é chamado de Bhakti Yoga, né? E é uma coisa assim que para mim me traz muita alegria, me traz muito conforto, me traz muita paz, tranquilidade, principalmente de novo nesse mundo de pandemia, nesse mundo de ansiedade, nesse mundo de. Uhum. O Bhakti Yoga é simplesmente você celebrar o universo, celebrar é, todos os seres vivos, uma A planta, vida. Celebrar a flor. vida, de uma certa maneira. São atos assim muito simples que vários países asiáticos têm essa prática desde logo cedo de manhã. No Brasil, algumas pessoas religiosas, eu acredito que também têm essa prática. É o simples fato de você acender uma vela, de colocar um copo d'água no altar, de colocar uma florzinha no altar. Alguns países asiáticos vão colocar uma comida, um doce no altar. Você Entendi. queimar um incenso.
né? Eu não sei essa prática de queimar incenso no Brasil, é uma coisa recente, mas Não, eu acho que, olha, eu conheço bastante, eu faço praticamente todos os dias, e eu acho que aham, hoje em dia muita gente tem esse hábito, né? sim. Mas eu acho que questionar também essa coisa do incenso, que esse incenso que ficou popular no Brasil hoje em dia é esse incenso que vem da Índia, vem da Ásia, né? Mas tem vários tipos de incenso também, né? Sim, sim, E inclusive algumas religiões no Brasil já incorporavam o incenso desde sempre, né? Na Igreja Católica eles queimam o alecrim em sim, ocasião. é claro, tem o mesmo conceito, vamos dizer assim, As religiões de matizes africanas no Brasil também têm um grande sim, conhecimento das ervas, então eles das têm ervas, ali sim, os incensos específicos com ervas, então é sim. muito interessante. É, E é uma conexão que você. É uma ação que você faz para se conectar com a espiritualidade ou com o algo maior, não é isso? é isso. E dentro desse mundo vasto do Bhakti Yoga, ainda tem os mantras, os cânticos e o que nós Sim, ocidentais fazemos, que são as nossas rezas, as nossas preces. sim. Então, tudo isso é Bhakti Yoga. Uma outra coisa fácil de se associar e de lembrar é que eu lembro que às vezes eu ia passear em São Paulo e eu via grupos de Hare Krishna. Hare Krishna são grupos que exercem a prática do Bhakti Yoga todo santo dia. De Entendi. tocar um instrumento, de cantar, de dançar. É muito, muito legal essa experiência de você ter uma aula de Bhakti Yoga, Que porque legal. ele tem aqueles instrumentos maravilhosos na Índia, né? Que é muito parecido Uhum. com uma sanfona e um acordeon e uns tambores. Então você começa a liberar o seu corpo, a liberar a sua Uhum. vez e você A entra entrar meio nessa vibração, né? ação de dançar, de relaxar o corpo, de se entregar à música, ao momento. Então é uma aula muito, muito única. Eu acho assim que poucas pessoas tiveram essa experiência. Eu também nesse mundo ocidental aqui, numa aula de yoga, num instituto de yoga, raramente as pessoas têm essa oportunidade de fazer, Sim, sim, mas sim. você estiver nos ouvindo e tiver essa oportunidade de poder fazer essa aula no Brasil ou em qualquer outro canto, é uma experiência fantástica.